Imagine olhar para alguém que um dia significou tudo e perceber que para essa pessoa você nunca significou o mesmo. Dói, mas existe uma verdade ainda mais dolorosa. Talvez o seu maior erro não tenha sido amar demais, tenha sido permanecer onde sua presença já não era valorizada. Você insistiu, explicou, perdoou, esperou, enquanto silenciosamente abandonava a si mesmo para manter alguém por perto. Mas e se afastar não for perder? E se for exatamente o momento em que você recupera sua dignidade? Os estoicos entenderam algo que poucos têm coragem de aceitar. Você não controla quem escolhe ficar, mas controla quem continua tendo acesso à sua paz. Hoje você vai descobrir 15 lições estoicas para se afastar de quem não te valoriza, sem ódio, sem vingança e sem olhar para trás. E a primeira delas pode mudar completamente a forma como você enxerga o abandono. Lição 15. Você foi ensinado a acreditar que se afastar de alguém é desistir. Mas o estoicismo desafia essa ideia. Em muitos casos, permanecer onde não existe respeito não é sinal de força, e sim de dependência emocional. A verdadeira coragem não está em suportar qualquer tratamento para manter alguém por perto, mas em preservar sua paz, quando percebe que seu valor nunca será reconhecido. Epicteto ensinava que ninguém pode tirar sua tranquilidade sem o seu consentimento. Quando você entende isso, deixa de correr atrás de quem ignora sua presença e começa a caminhar na direção da própria dignidade. Quem não valoriza sua companhia revela mais sobre o caráter dessa pessoa do que sobre o seu. E quanto mais cedo você aceita essa realidade, mais rápido recupera o controle da própria vida. A paz nunca nasce da aprovação alheia. Ela nasce da decisão de não negociar o próprio valor. Essa é a primeira e talvez a mais difícil. Lição para quem deseja viver como um verdadeiro estoico. Lição 14. A maioria das pessoas acredita que insistência é prova de amor. Os estoicos diriam exatamente o oposto. Quando você precisa convencer alguém do seu valor todos os dias, a relação já deixou de ser um encontro de duas pessoas e passou a ser uma disputa pela atenção de quem nunca esteve realmente presente. O apego faz você interpretar pequenos gestos como grandes sinais de esperança, prolongando uma história que já mostrou seu desfecho. É por isso que tantos permanecem presos ao sofrimento por meses ou anos. Eles não estão apaixonados pela realidade, mas pela versão da pessoa que criaram na própria mente. O estoicismo ensina que a serenidade começa quando abandonamos as ilusões e encaramos os fatos como eles são. Quem não demonstra interesse de forma consistente já fez uma escolha. Aceitar essa verdade pode doer por um momento, mas ignorá-la custa a paz de uma vida inteira. A liberdade começa quando você para de interpretar. Silêncio como promessa e ausência como amor escondido. Lição 13. Existe uma crença perigosa de que, se você amar mais, se doar mais e fizer mais sacrifícios, finalmente será valorizado. O estoicismo desmonta essa ilusão. O seu valor não aumenta porque você sofre por alguém. Pelo contrário, quem se acostuma a receber tudo sem oferecer nada, raramente aprende a reconhecer o esforço do outro. Quanto mais você tenta comprar afeto com disponibilidade ilimitada, mais corre o risco de ser visto como alguém que sempre estará ali, independentemente de como é tratado. Os estoicos ensinavam que a virtude exige equilíbrio, não submissão. Amar nunca deveria significar abandonar a própria dignidade. Quando você estabelece limites, não está afastando quem realmente importa. Está revelando quem só permanecia enquanto podia se beneficiar da sua entrega. Pessoas que valorizam você respeitam seus limites. Pessoas que apenas usam sua presença reclamam quando esses limites aparecem. Aprender a distinguir essas duas realidades é um dos maiores atos de sabedoria que alguém pode desenvolver. Lição 12. Muitos acreditam que o silêncio, depois de um afastamento, é uma fraqueza. Como se responder, explicar e insistir fosse a única forma de demonstrar maturidade. O estoicismo ensina o contrário. Nem toda batalha merece uma resposta. Quando alguém deixa claro, por atitudes repetidas, que não valoriza sua presença, continuar se justificando apenas prolonga a dor. O silêncio não é uma tentativa de punir o outro. É uma forma de proteger a própria mente.
Marco Aurélio lembrava que nossa energia é limitada e deve ser investida apenas no que depende de nós. Você não controla o interesse, o respeito ou a gratidão de outra pessoa, mas controla a decisão de não desperdiçar sua paz tentando mudar quem não deseja mudar. Há uma força silenciosa em quem aceita a realidade sem transformar cada decepção em uma guerra emocional. Quem aprende a ir embora sem escândalo demonstra um nível de autocontrole que poucos conseguem alcançar. Às vezes, a resposta mais poderosa não é uma última mensagem, mas a escolha definitiva de seguir em frente. Lição 11. Um dos maiores enganos é acreditar que o tempo investido em uma pessoa obriga você a continuar ao lado dela. O estoicismo desafia essa lógica. Anos de dedicação não transformam uma relação sem respeito em algo que vale a pena preservar. Permanecer apenas porque você já sofreu demais é acrescentar mais sofrimento a um erro que já ficou evidente. Sêneca alertava que o sábio não lamenta o que já foi gasto. Ele decide com base no que é correto fazer agora. Cada dia insistindo em quem não reconhece. Seu valor é um dia que você deixa de investir em si mesmo, em pessoas que realmente o respeitam e em uma vida mais tranquila. O passado não pode ser recuperado, mas o presente ainda está sob seu domínio. A verdadeira sabedoria não está em defender escolhas antigas a qualquer custo, e sim em ter a humildade de mudar de direção quando percebe que o caminho leva apenas ao desgaste. Quem aprende essa lição deixa de viver como prisioneiro do passado e começa finalmente a construir um futuro guiado pela própria dignidade. Lição 10. A maioria das pessoas acredita que ser indispensável é a melhor forma de garantir que alguém permaneça ao seu lado. O estoicismo mostra uma verdade menos confortável. Quem vive tentando se tornar indispensável acaba se tornando dependente da aprovação alheia. Quando toda a sua felicidade depende da presença de uma única pessoa, você entrega a ela o controle das suas emoções. Nenhum ser humano deveria carregar esse poder sobre a sua vida. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando deixamos de prender nossa paz ao que não controlamos. Quem não valoriza você pode partir a qualquer momento, mas isso não significa que sua vida perde o sentido. Seu propósito, seu caráter e sua serenidade precisam existir antes de qualquer relacionamento. Pessoas entram e saem da nossa jornada. A única companhia permanente é a sua própria consciência. Quanto mais forte você se torna por dentro, menos necessidade sente de provar seu valor para quem nunca fez questão de enxergá-lo. A verdadeira independência emocional nasce quando você percebe que sua paz não pode depender da permanência de ninguém. Lição 9. Existe uma ideia muito difundida de que demonstrar seu valor fará a outra pessoa finalmente reconhecê-lo. O estoicismo alerta para um fato incômodo. Quem não enxerga seu valor depois de inúmeras atitudes dificilmente mudará porque você fez mais uma. Quando o respeito precisa ser conquistado repetidamente, ele nunca esteve realmente presente. É por isso que tantos vivem presos em um ciclo de esforço, frustração e esperança. Fazem mais, explicam mais, perdoam mais e, no fim, recebem exatamente o mesmo tratamento. O sábio rompe esse ciclo ao compreender que seu caráter não depende do reconhecimento de ninguém. Seu valor não aumenta quando é elogiado, nem diminui quando é ignorado. Ele permanece o mesmo. A partir desse entendimento, você deixa de gastar energia tentando convencer quem já decidiu não enxergar sua importância. Em vez de perseguir validação, fortalece sua própria consciência. E quando sua paz deixa de depender dos olhos dos outros, você finalmente experimenta a liberdade que os estoicos consideravam uma das maiores conquistas da vida. Lição 8. Muitos confundem apego com lealdade. Permanecem ao lado de quem os desrespeita, acreditando que isso prova fidelidade ou amor verdadeiro. O estoicismo faz uma pergunta desconfortável. De que adianta ser leal aos outros se você é desleal consigo mesmo? Toda vez que aceita migalhas de atenção para evitar a solidão, você ensina às pessoas que seu respeito tem um preço baixo. Sêneca lembrava que a pior companhia é aquela que nos afasta da nossa própria virtude. Há relações que não terminam quando a pessoa vai embora,
Elas terminam quando você deixa de reconhecer quem era antes de conhecê-la. Recuperar esse reconhecimento exige coragem para caminhar sozinho por um tempo, em vez de permanecer acompanhado por alguém que diminui sua paz. A solidão pode parecer difícil no início, mas ela fortalece. Já a convivência com quem não valoriza você enfraquece lentamente, quase sem que perceba. Escolha a dor que constrói, não a que destrói em silêncio. O verdadeiro estoico prefere enfrentar alguns momentos de solitude a viver uma vida inteira mendigando. Consideração. Lição 7. Você não precisa transformar cada afastamento em uma tentativa de reconciliação. Essa é uma das crenças que mais aprisionam quem sofre por alguém. Pensar que toda distância precisa ser corrigida. Mas e se algumas distâncias forem justamente a proteção que você pediu sem perceber? O estoicismo ensina a observar os acontecimentos sem imediatamente reagir a eles. Se alguém escolhe se afastar, permita que a escolha exista. Não corra para preencher o silêncio. Não invente desculpas para justificar a ausência e não se humilhe, tentando recuperar uma conexão que já perdeu sua reciprocidade. Às vezes, o afastamento revela aquilo que a proximidade escondia. Você começa a perceber quem procurava você por afeto e quem procurava apenas pela conveniência da sua presença. A verdadeira força está em não perseguir aquilo que voluntariamente se afastou. Quando você para de lutar contra a realidade, recupera uma energia que pode ser usada para reconstruir sua própria vida. E talvez seja justamente nesse momento que você descubra que perder alguém que não valorizava. Você nunca foi a sua maior perda. A maior perda teria sido continuar, abandonando a si mesmo para mantê-lo por perto. Lição 4. A maioria das pessoas espera sentir coragem para se afastar. Mas o estoicismo ensina que a coragem aparece depois da decisão, não antes dela. Você pode continuar sentindo saudade, medo e dúvida, mesmo sabendo que precisa partir. Isso não significa que está tomando a decisão errada. Significa apenas que você é humano. O problema começa quando transforma seus sentimentos em ordens. Sentir vontade de procurar alguém não significa que você precisa procurá-lo. Sentir saudade não significa que deve voltar. Sentir medo da solidão não significa que precisa aceitar qualquer companhia. Epicteto ensinava a distinguir aquilo que depende de nós daquilo que está fora do nosso controle. Você não controla o que outra pessoa sente, mas controla o acesso que ela terá à sua vida. Não controla se ela vai reconhecer seu valor, mas controla se continuará implorando por esse reconhecimento. Às vezes, a atitude mais estoica é caminhar embora com o coração pesado, sabendo que a dor da mudança é temporária, enquanto permanecer em um lugar que destrói sua dignidade pode se tornar um sofrimento permanente. Lição 3. Pare de medir seu valor pela forma como alguém decidiu tratar você. Essa é uma das armadilhas mais perigosas depois de uma rejeição. Transformar a escolha de outra pessoa em um julgamento sobre quem você é. Se alguém não reconhece sua presença, isso não significa que sua presença perdeu valor. O ouro continua sendo ouro mesmo quando está escondido. O estoicismo ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu caráter, não na aprovação que recebe. Você pode ser ignorado, rejeitado ou deixado de lado e ainda permanecer íntegro, digno e forte. O problema não é alguém não enxergar seu valor. O problema é você começar a acreditar na mesma visão limitada que essa pessoa teve. Não permita que uma rejeição se transforme em uma identidade. Use-a como um convite para voltar para dentro de si, reconstruir sua confiança e lembrar quem você era, antes de precisar da validação de alguém. Quando sua autoestima deixa de depender do olhar alheio, o poder muda de mãos. Você já não precisa convencer ninguém de que merece respeito. Você simplesmente passa a viver de acordo com esse respeito. Lição 2. Acredite nas atitudes, não nas promessas. Muitas pessoas permanecem presas porque se apegam ao que alguém disse, enquanto ignoram aquilo que essa pessoa faz repetidamente. Mas o estoicismo nos ensina a observar a realidade sem maquiagem. Palavras podem criar esperança, mas são as ações que revelam prioridades. Se alguém diz que se importa, mas constantemente ignora você, existe uma contradição que não deve ser ignorada.
Se promete mudança, mas repete o mesmo comportamento. Observe o padrão. Não se apaixone pelo potencial de alguém enquanto sofre com a realidade dessa pessoa. Você não precisa esperar até ser completamente destruído para reconhecer aquilo que já estava evidente. A sabedoria está em perceber os sinais antes, que eles se transformem em feridas profundas. Isso não significa julgar ou condenar ninguém. Significa simplesmente aceitar os fatos. Quando as atitudes mostram falta de consideração, tenha coragem de acreditar nelas. Porque uma das maiores formas de sofrimento é continuar esperando que alguém se torne aquilo que suas próprias ações demonstram que não pretende ser. Lição 1. A maior lição é esta: não abandone a si mesmo para manter alguém em sua vida. Você pode perder uma pessoa, um relacionamento ou uma história que imaginava durar para sempre. Mas existe uma perda muito mais perigosa: perder sua dignidade tentando impedir que alguém vá embora. O estoicismo não ensina a ser frio ou indiferente. Ensina a não colocar sua paz nas mãos de outra pessoa. Se alguém não valoriza sua presença, aceite. Se alguém escolhe partir, permita. Se alguém não reconhece seus esforços, pare de desperdiçar energia tentando provar aquilo que deveria ser evidente. Seu trabalho não é convencer ninguém a ficar. Seu trabalho é construir uma vida tão fundamentada em seus próprios valores que a presença ou ausência de qualquer pessoa não determine quem você é. Afaste-se sem ódio. Siga sem vingança e continue sem olhar para trás, esperando o arrependimento. Talvez um dia essa pessoa perceba o que perdeu, talvez nunca perceba, mas isso já não importa. Porque o verdadeiro triunfo acontece quando você deixa de precisar que alguém reconheça seu valor para finalmente reconhecer você mesmo. Se existe algo que essas 15 lições deixam claro, é que se afastar de quem não te valoriza não é perder alguém, é parar de perder a si mesmo. O estoicismo nos ensina que não controlamos quem fica, quem parte, quem reconhece nosso valor ou quem escolhe ignorá-lo. Mas controlamos nossa resposta, nossa dignidade e o caminho que decidimos seguir. Não corra atrás de quem constantemente demonstra que não quer caminhar ao seu lado. Não transforme a ausência em obsessão, rejeição em sofrimento e saudade em motivo para voltar ao mesmo lugar que destruiu sua paz. Algumas pessoas entram em nossa vida para permanecer, outras entram apenas para nos ensinar o que nunca mais devemos aceitar. E quando você compreende isso, o afastamento deixa de parecer abandono e passa a representar liberdade. Lembre-se, você não precisa ser escolhido por todos. Precisa apenas permanecer fiel aos seus princípios. Afaste-se em silêncio, reconstrua sua força e permita que sua vida avance sem depender do reconhecimento de ninguém. Porque no momento em que você para de implorar por valor e começa a viver de acordo com ele, ninguém mais consegue diminuir aquilo que você decidiu ser. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e continue conosco para transformar o estoicismo em uma prática real de força, equilíbrio e liberdade.